Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é de literatura infantil. E hoje a gente vai trabalhar a importância da leitura infantil para o desenvolvimento da criança, né? Ouvir histórias é tão prazeroso, ele desperta tantas sensações, né? Que ele encanta crianças e adultos, né? Todo bom adulto gosta de ouvir causos, gosta de ouvir as histórias, né? E se o adulto gosta dessas histórias, imagine a criança que tem uma imaginação mais vívida, né? Como isso pode ser rico e prazeroso para ela, né? A narrativa faz parte da vida da criança desde que ela era bebê, né? Como através dos acalantos, né? Das canções de ninar que os pais vão cantando para a criança, né? Depois sai, né? As canções de ninar, elas dão lugar às cantigas de roda, né? As musiquinhas infantis e narrativas mais curtas, né? Normalmente os livros das crianças bem pequenas, elas envolvem mais animais, coisas da natureza. São histórias bem mais simples, né? Elas já vão, a gente percebe que a criança vai se envolvendo desde muito cedo com a literatura, né? Ela se encanta com esse universo quando você conta uma história ou mostra um livrinho para uma criança e ela dá risada, ela bate palma, ela imita o som de um bicho que ela vê, que ela já conhece. Então, o livro, ele tem que fazer parte da vida da criança desde bebê, né? A criança, ela precisa ter contato com o livro. Quanto maior o contato dela com os livros, né? Não só ouvir histórias, mas manusear os livros, né? Mais chance ela tem de se tornar um leitor, né? Um adulto leitor, né? O primeiro contato da criança com a história, né, com a literatura, é realizado de forma oral, ou seja, alguém, né, o pai, a mãe, os avós, contam histórias para eles, né? As crianças nessa fase, né, bem pequena, elas gostam muito de ouvir quando elas eram nenês, quando ela nasceu. Isso é uma coisa que encanta, né? Ela vê foto dela pequenininha, ela dá risada, ela bate palma, ela se encanta de ver isso, porque ela ainda não consegue entender que aquilo é uma foto dela, né? Então ela fala o nenê, ela vai querer abraçar a foto, e isso desperta sentimentos na criança, né? Então é uma forma de você trazendo a criança para a experiência do ouvir histórias, né? Conforme ela vai crescendo, né, à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela começa a ouvir histórias diferentes e elas vão sendo um pouquinho maiores. E quanto maior ela se torna, né, mais extensa e detalhada pode ser a história que ela ouve, né? Então, a quantidade de detalhes e o tempo de duração da história, ele é proporcional à idade da criança. Então, uma criança bem pequena vai ter uma história curta com muitos desenhos, poucos detalhes. Uma criança de 3 anos, ela já vai ter uma história um pouquinho maior, com um pouquinho mais detalhes. Uma criança de 5 anos já é capaz de ler uma história, né? De ouvir uma história mais comprida e que tenham mais detalhes, porque ela é capaz de fixar a atenção nisso, né? A criança, quando gosta de uma história, é muito normal ela pedir para você repetir essa história infinitas vezes. E ela decora muito rápido o que ela gosta. Então, se você conta a história e muda alguma coisa, ela logo fala assim, não é assim que estava, não foi isso que aconteceu, ela te corrige, né? E ela, quando você vai dar oportunidade, né, você estimula a criança a fazer o que a gente chama de reconto,
A gente vai estudar isso mais para frente, mas o reconto é quando a criança conhece a história, né, conhece uma história, e ela vai contar essa história da maneira dela, né? Ela até pode pegar o livro, né? A criança pequena não sabe ler, ela pega o livro, ela vai folhear o livro e ela vai te contar a história do jeito dela, né? Nessa contação, nesse reconto que a criança faz, ela pode acrescentar detalhes, ela pode pôr personagens, ou ela observa alguma coisa na figura que quem estava lendo a história nem percebeu, né? Porque a criança tem atenção despertada por infinitas coisas. Lembra que eu comentei que a imaginação da criança ela se desenvolve de uma maneira diferente da do adulto? Por quê? Porque ela não tem a vivência que a gente tem, né? Então, a imaginação dela é muito concreta. Se você fala, por exemplo, se você brinca com ela, aquilo ali é um azul banana, né? Peraí, banana não é amarela? Por que a tia falou que é azul banana? E isso confunde, porque entra em choque com o que ela tem de memória disso. Então ela vai criar um conceito em cima disso. Sabe lá Deus o que é que pode sair da cabeça da criança, né? Então com a história é a mesma coisa. Quando ela folheia um livro, né, e ela vai te contando a história, você não sabe o que é que ela está observando e o que é da bagagem cultural dela que vai fazer referência àquela imagem para ela poder contar, para ela fazer a significação, para que faça sentido para ela, né? Então, é isso que vai acontecendo na cabeça da criança quando ela manuseia, né? Outro fator que é fundamental, principalmente na família, né, é o vínculo afetivo que se estabelece quando se conta história, né? Contar história na hora da criança dormir, criar um momento gostoso, que seja prazeroso, onde sabe, ou você deita com a criança, ou você senta ali e cria um ambiente com uma luz mais baixinha, e ele vai se envolvendo na história, assim, não tem preço, né? É muito, muito prazeroso, tanto para quem conta, quanto para quem está ouvindo a história, né? E isso enriquece muito o gosto pela leitura. Quando elas crescem um pouquinho mais, o interesse delas pelas histórias inventadas aumenta. Então ela começa a se interessar por contos de fadas, de lutas, de ficção, porque ela consegue navegar entre o real e o imaginário com muita facilidade, né? Ela cria universos, ela cria cenários na cabeça dela, porque é uma mente muito rica em imaginação. E quando essa imaginação é estimulada, ela vai longe, né? Quem assistiu o filme Como Estrelas na Terra, lembra como a imaginação do menino voava longe, como ele se perdia, né? Como ele saía da realidade e entrava no mundo imaginário com muita facilidade? Não é que ele não entendesse o mundo onde ele estava vivendo, mas a transição entre o real e o imaginário, ela é muito constante na fase da infância. E o contar história desperta essa imaginação, desperta essa capacidade de desenhar, de criar e de recriar histórias, né? Hoje o nosso mundo é tão cheio de tecnologia, né? As informações estão tão prontas, as coisas são tão instantâneas, que a criança, se ela não tiver a oportunidade de desenvolver o potencial dela imaginário, se ela não tiver momentos onde ela possa trabalhar essa imaginação, é uma criança que você leva para brincar. Vou dar um exemplo mais fácil. Vamos pensar numa criança de cidade grande, tá? Uma criança que mora em São Paulo, por exemplo. Ela veio aqui para Paraíso e foi para um sítio para brincar. Não tem internet.
o celular, a mãe não trouxe o celular, e aí ela pergunta, mas eu vou brincar de quê? E ela tem aquele mundaréu de espaço, né? Aquela infinitas possibilidades de brincadeira, mas ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade de estimular essa imaginação. Então ela não vai pensar em ser um explorador, em catar folhinha, em procurar uma folha diferente, um bichinho, né? Não, ela vai ficar reclamando porque ela não tem o celular para brincar, ela não tem o tablet, ela não tem o videogame, né? Ela não sabe brincar. Então a criança que fica presa a esse mundo tecnológico, ela perde em imaginação. Por quê? Porque os jogos dão tudo pronto. Eles desenvolvem um aspecto que é importante de coordenação, de atenção, né? Apesar de, a gente já tem até discutido a esse respeito, segundo uma pesquisa, a cada 2 horas por dia que a criança fica na televisão, no videogame, no computador, no celular, enfim, usando tecnologia, o poder de concentração dela diminui, né? Então uma criança de 2 anos, 3 anos, que usa muito a televisão, o celular, o poder de concentração dela é muito pequeno. Por quê? Porque no celular tudo é muito rápido, né? A tecnologia, ela traz esse imediatismo. Então, o poder de concentração deles também é muito pequeno. Principalmente quando a coisa não tem movimento, não tem uma gama de informações ali envolvendo que te fazem ficar preso. Então, o contato com o livro, ele precisa acontecer antes, né? Ele precisa acontecer lá quando ela é bebê, para que ela comece a se interessar por esse universo, que ela comece a ter interesse em ouvir histórias, que mesmo não sabendo ler, que ela possa pegar um livro e contar uma história. Vocês vão ver o vídeo que eu deixei para vocês assistirem, que vai mostrar bem isso, né? Uma criança pequena se divertindo contando história. Ela tá lá com o livrinho dela, bonitinho, né? Uma graça. E ela tá se divertindo. Então é possível, é fundamental. Se nós queremos adultos leitores, nós temos que fazer a criança sentir interesse. A gente tem que despertar o interesse da criança nessa fase. É de bebê que a gente começa a formar o leitor, né? É de bebê que a gente começa a conquistar a criança para o mundo da leitura, da imaginação, né? O amor pelos livros não é uma coisa que aparece de repente, né? É preciso que a gente ajude a criança a descobrir o que o livro pode oferecer. Eu acho que contei para vocês uma vez, tem um videozinho, eu não encontrei para reproduzir para vocês, mas é uma menininha de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Ela está sentada num quintal e ela está com um tablet na mão e ela está com o dedinho lá mudando a página do tablet e rindo. Aí a mãe tira o tablet dela e dá uma revista. E ela bate o dedo na revista e a revista não vira a página. E aí ela mexe e ele não vira. Porque a mãe deu a revista não para ela abrir, né? Ela pôs a revista ao contrário. Então, aí ela bate o dedo, ela chacoalha, ela fica irritada, porque ela não muda a imagem. Ela joga longe e chora. A mãe dela dá o tablet, ela vai lá, põe o dedo, muda, e aí ela começa a rir. Então, se a gente não ensinar, se o adulto não ensinar a criança a gostar de livro, a ter contato com o livro, fica mais difícil ela se interessar por aquilo, né? Os pais e os professores
têm um papel fundamental nessa descoberta. Eles são os estimuladores e os incentivadores da leitura. Então essa é a nossa aula da semana. Bom descanso e até quarta-feira.